mim. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia. Gente, vocês não têm noção do que é estar aqui em cima, gente. Sentindo a presença do Espírito Santo no coração. Vocês não sabem a noção que é pisar nesse altar santo aqui. O poder que tem aqui em cima. Pai querido, eu quero agradecer nessa manhã de domingo, Pai querido. Fazer parte desse corpo que é o teu corpo, Pai querido. Tu é a cabeça e nós somos o corpo, querido Deus. Eu quero fazer parte desse corpo, ter o prazer cada vez mais. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu agradeço ser usada por Ti, Pai. Eu agradeço, Pai querido, que um dia lá naquele mundo de enganação, naquele mundo perdido, Pai querido, Tu teve misericórdia, apontou o dedo para mim e me escolheu. Pai querido, Tu me tirou daquele mundo de trevas, daquele mundo de enganação, daquele mundo de perdição e me colocou aqui. Pai, eu agradeço fazer parte do Teu corpo. Eu agradeço, Pai, fazer parte do Teu corpo. E usa-me, Senhor, que diminua eu, mas que Tu cresças, querido Deus, que Tu cresças, porque Tu é o cabeça, Pai. E Tu dirija tudo nós da maneira que Tu quer, Pai querido. Da maneira que Tu quer, Pai. Então dirija essa palavra, querido Deus. Dirija, Pai. Quero agradecer primeiramente a Deus. E depois eu quero agradecer a nossos pastores que gemem, que um dia apareceram nessa Vila Sandra. Eu andava perdida no meio das trevas, no meio do mundo enganoso, quando esses pastores apareceram na minha vida. E eu sei como eles gemem, como eles choram pelas almas. Gente, eu aprendi a dar valor a nossos pastores depois que abri uma célula na minha casa, depois que tenho discípulas, que aprendi a chorar pelas almas que se desviam, pelas almas ficarem no caminho de Deus. Eu aprendi com meus pastores como é difícil dia a dia, chorar e gemer por uma alma, principalmente quando ela desvia, o nosso coração não aceita, porque o Espírito Santo não aceita. Estou aqui, Pai, nessa madrugada, querido Deus, nessa manhã, desculpe, é que eu orei na madrugada, estou com madrugada na mente. Nessa manhã de domingo, Pai, para agradecer, Pai, fazer parte do Teu corpo. E sei que muitos, Pai querido, hoje aqui vão saciar a fome, Pai querido. Muitos e todos que estão aqui já fazem parte do Teu corpo. Eu agradeço a Deus e aos meus pastores ser filha escolhida de Deus. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre morte na panela. E como é sobre morte na panela, vem caldo grosso aí. Vem tempero forte aí. Então eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 2 Reis, capítulo 4. Quem não trouxe a Bíblia, acompanha ali pelo painel. Mas quem trouxe, abre a palavra de Deus. Bom, eu vou lendo. É capítulo 4, do 38 até o 41. Certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, Eliseu voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. Então um dos profetas saiu para o campo, a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas, e apanhou todas e as pôs para carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços e jogou dentro da panela, não sabendo o que eram. O cozido foi servido aos homens. Mas assim que eles o provaram, começaram a gritar para Eliseu: o cozido está envenenado, e não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela para ser servido sem perigo. Glória a Deus, Pai, por essa panela, Pai, que é essa igreja que está aí. Glória a Deus, Pai. Bom, gente,
Eliseu estava com seus profetas. Eliseu estava ensinando naquela época um grupo de filhos e profetas, ensinando. Ele estava dando uma aula, tipo uma teologia. E naquela época havia muita fome. Ele estava dando aula para esses meninos, tipo aula bíblica. Eles eram discípulos de Eliseu. E naquela época havia muita fome naquele lugar, muita fome. Hoje em dia ainda há muita fome. Tem muitas pessoas por aí, muitas pessoas que sentem fome, que passam fome. Se a gente for olhar pela internet, tem lugares aí, tem lugares que não tem emprego. Os haitianos estão tudo aqui porque lá eles passam fome. Eles estão vindo para cá, estão indo para São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Minas Gerais. Estão indo para outros lugares porque lá eles passam fome. Há muita fome no mundo. Como cantou a levita Kelly agora há pouco, eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Existe muita fome também desse Deus. Muita fome. Muitas pessoas carentes, muitas pessoas precisando de um abraço, muitas pessoas magoadas. Muita fome de Deus, muita fome existe hoje em dia. Aqui diz que os filhos dos profetas estavam aos pés dos homens de Deus. Para você ver aqui, enquanto ele estava se ensinando. Sentem, gente, perdão, me perdoa. Me perdoa. Sentem para ouvir a palavra. Me perdoa. Estamos aprendendo. Deus é o cabeça, nós somos o corpo e Ele está nos ensinando. Amém. Agradeço, Marcelo, por vir avisar aqui. Agradeço. Bom, então os profetas estavam aos pés de Eliseu. Estavam ali nos pés. Os filhos dos profetas estavam ali aos pés de Eliseu, o homem de Deus. Tiveram fome e um deles foi ao campo para apanhar a erva. E não conhecendo essa erva, trouxe essa erva para ser cozida na panela. Só que essa erva era envenenada e ele acabou envenenando quase todas a da casa, quase todos da igreja, quase todos da casa, lá está escrito. O que acontece com esse veneno? Esse é o veneno que sai da boca. Esse é o veneno que sai da boca da pessoa. Nós temos que cuidar com o que a gente fala na igreja. A gente tem que cuidar quando a gente fala do irmão. A gente tem que cuidar quando a gente faz fofoca, quando a gente fala do pastor. Porque isso daí é palavras que contaminam. Palavras onde há morte na panela. E quando há morte na panela, às vezes por causa de um que está morto, ele carrega muitos ainda. Pai querido, Deus eterno, Rei poderoso. E todo mundo tem fome de Deus. Como havia fome naquela época, hoje em dia ainda há fome. Há muita fome no mundo. Só que o povo vai buscar em lugares errados. O povo vai buscar em mesa branca. O povo vai buscar em centro de macumba. Vai tentar saciar essa fome em lugar errado. Em centro de macumba, em benzedeira, em mesa branca. Em todos esses lugares tem espírito enganadores. Espírito que levam para a morte, espírito que leva para a enganação. Por isso que hoje em dia no mundo tem muita gente, muita pessoa tentando se matar. Tem muita pessoa tentando cometer o suicídio, querendo se matar, porque está indo buscar em lugar errado, está indo buscar em espíritos enganadores, em centro de macumba. E daí Satanás mina a mente da pessoa de que ela tem que se matar, de que ela não presta, de que ela não vale mais nada para esse mundo. Tem até pastores se matando, vocês ouviram as notícias, as últimas notícias agora, pastores se suicidando. Satanás minando a mente. Satanás colocando na mente daquela pessoa não presta, não serve para esse mundo. Porque é pessoas que vão saciar a fome em outro lugar. Temos que cuidar com a mente, temos que cuidar com a mente. Será que a nossa mente está ouvindo a voz de Deus? O que a nossa mente está ouvindo? O que nossa mente está ouvindo? O que nós estamos vendo? O que nós estamos lendo? Tem gente que vai saciar fome na internet. Vai lá na pornografia, vai lá nas coisas erradas. E daí o que acontece? Fica morto espiritualmente, se magoa. Tem pessoas que até estão na igreja, está aqui, vem todos os dias, não falta um culto, vai em célula. Mas fica deixando Satanás dominar a mente. Fica deixando Satanás dominar a mente, ouvindo a Satanás. Às vezes por uma mágoa de um irmão,
uma palavra que ouve aqui e ali, ou às vezes uma palavra distorcida que o profeta do altar fala. Quando o pastor fala, prestar muita atenção e não deixar Satanás minar a mente com palavras distorcidas. Eu no começo, quando aceitei o Senhor Jesus como Salvador, nossa, eu dei um trabalho muito grande para o meu filho, porque eu vinha na igreja e entendia tudo errado o que o profeta do altar falava. Eu dizia para o André, meu filho, mas o pastor Maurício falou isso de mim. Mãe, não é. Meu Deus, como aquele menino jejuou e orou por mim. Como ele jejuou e orou, porque eu entendia as palavras distorcidas. Eu dizia para ele, eu não quero mais ir para aquela igreja, eu não quero mais ir para aquele culto, porque o pastor falou de mim no altar. Isso é palavra distorcida que Satanás lança para a pessoa entender errado, para a pessoa ouvir errado e não ter vontade mais estar aqui na casa de Deus. Gente do céu, gente, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Pai querido, que Deus tenha misericórdia. Não permita que Satanás use sua mente. Não permita que Satanás use seu ouvido. Não permita que Satanás use os teus olhos para olhar para o irmão com os olhos mal. Não precisa nada disso. Em que panela, em que lugar nós estamos buscando ajuda? Aonde nós estamos buscando ajuda? Nós estamos buscando ajuda onde? O que nós estamos lendo? O que nós estamos fazendo? Nós estamos lendo a Bíblia? O que nós estamos lendo? O que nós estamos lendo de errado? O que nós estamos fazendo para Deus? Aqui está escrito que esses meninos eram filhos de profetas. Filhos. Eles estavam nos pés de Eliseu. Eles estavam junto na caminhada. Ali um deles foi buscar comida em lugar errado. Um deles. Às vezes por causa de uma pessoa que sai e vai buscar comida em lugar errado. Sai e traz o alimento, contamina a igreja inteira. Vamos vigiar, gente, aonde que a gente vai buscar o nosso alimento? Se é na Bíblia, se é na palavra, se é numa palavra de conforto, se é numa palavra de Deus, ou se é em algum livro qualquer. Tem até uma história que eu me lembrei agora, o Espírito Santo fez eu me lembrar agora de uma história. Tem a história de uma moça. Tem a história de uma moça que ela pegou e ficou viúva. Ela ficou viúva. Daí ela queria casar de novo. Ela queria casar de novo porque ela ficou viúva muito cedo. Ela pedia a Deus que ela não queria morrer sozinha. Ela pedia muito a Deus. Daí um certo dia ela fez aniversário. E daí de presente ela ganhou um livro. De presente ela ganhou um livro. Ela só olhou para aquele livro assim, ela não deu nenhuma importância. Nenhuma importância àquele livro. Ela pegou aquele livro e guardou lá, jogou lá numa gaveta distante. Esqueceu aquele livro naquela gaveta de entulhos. E continuou a vida dela. Continuou a vida dela pedindo a Deus, que ficou viúva muito cedo. O marido dela morreu muito cedo, ela ainda era jovem. E ela não queria morrer sozinha. Aquele livro lá, o livro esquecido na gaveta. Um dia, Deus ouviu o pedido dela. E enviou alguém para ela. Ela estava saindo com o seu namorado, passeando. E ela disse para esse namorado que o que ela estranhava nele, que ele tinha o nome do mesmo autor de um livro que ela tinha numa gaveta lá. Aí ele falou para ela, eu escrevi esse livro, eu escrevi aquele livro. Eu sou autor e escrevi aquele livro. Ela, assim que eles se despediram, ela correu para casa. Ela foi lá naquela gaveta ligeira, bagunçada, assim, para procurar aquele livro. Ela achou lá aquele livro. Quando ela achou aquele livro que anos atrás ela dizia que não tinha graça, aquele livro passou a ter graça. Por quê? Porque ela era apaixonada pelo autor daquele livro. Então nós temos que ser apaixonados pelo autor da nossa história. Nós temos que ser apaixonados pelo autor da Bíblia. Temos que ser apaixonados por Deus e ler a sua palavra. Não deixá-la numa gaveta esquecida. Não deixar em um lugar criando pó. Nós temos que se apaixonar por esse Deus a cada dia. Nós temos que ser apaixonada pelo autor, esse que sacia a fome. Era muita fome naquele tempo, mas ainda há muita fome hoje em dia. Hoje em dia há muita fome. Se a gente olhar para trás, se a gente olhar nas ruas, tem muita gente caído nas esquinas, nas estradas, sedento de Deus, sedento, passando fome espiritual, fome largado às traças. Tem muita gente sentindo fome de um abraço, de um aperto, de dizer, Deus é contigo, meu irmão, Deus é com você. Tem muita gente sentindo fome. Tem gente desesperada, sentindo fome desse Deus.
Gente que está lá no mundo buscando no mundo, tentando saciar a fome lá no mundo, num bar, na bebida, em droga. Tem gente que está na igreja. Tem gente que está na igreja e vai matar a fome lá fora. Tem gente que pensa assim, não, aqui não é para mim. Tem gente que fica só lembrando o passado. Não, mas lá naquele tempo, quando eu estava lá naquele mundo, eu ia lá naquele bar. E lá era melhor. E volta lá tentando matar a fome. Mas é bem para lá que Satanás quer levar. Bem para lá. Bem para lá, para o mundo da perdição. Vamos nos perguntar para nós, onde estamos matando a nossa fome? Aonde? Onde estamos matando a nossa fome? Aonde estamos matando a nossa fome com o nosso olhar? Olhando para o nosso irmão e julgando, comendo ele com os olhos, julgando da cabeça os pés aquela pessoa, vendo os erros delas e julgando, em vez de ir dar um abraço, e em vez de se ajoelhar e dizer, Deus, me perdoe, Pai, por esse coração, me perdoe, Pai, que tu mesmo indo para a cruz, te batendo e te surrando, você foi indo para a cruz, Senhor Jesus, foi indo, o povo te surrava, o teu sangue saía de ti, Senhor Jesus, o teu sangue saía, tu não tinha mais fôlego, mas tu foi e nem olhou para aquele lado, para aqueles que te judiavam, Senhor Jesus não olhou para aqueles que batiam nele, Senhor Jesus não olhou para aqueles que matavam ele na cruz a cada minuto, a cada segundo, ele não olhou, pelo contrário, ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Onde estamos matando a nossa fome? Quando nós chegar aqui no banco da igreja e sentar, prestar muita atenção, orar e falar, Pai, que os meus ouvidos, Pai, estejam em Ti. Que os meus olhos estejam em Ti. Que a minha boca esteja em Ti. Olha, eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, quando chegar na igreja, Pai, eu quero sentar lá no cantinho, bem longe, bem lá atrás. Mas eu quero que ninguém me veja, Pai, porque eu quero que Tu apareça naquele altar. Que Tu apareça e que Tu brilhe para todos, Pai querido. Misericordioso Deus, tem muita gente passando fome, muita gente passando necessidade. E não é só fome de comida, é fome espiritual. Muito coração duro. Muito coração triste, muito coração magoado, muito coração magoado. Vamos vigiar o nosso coração, porque se naquele tempo havia muita fome, ainda há muita fome por aí. Fome de Deus, fome de conhecer a palavra, fome de um abraço, de um carinho, fome de um amor. Oh, glória a Deus, aleluia, Pai querido. Vamos ler Gênesis agora. Vamos lá para Gênesis 2. Gênesis 2. Nós vamos ler o Gênesis capítulo 2. Vamos ler o 15, 16 e o 17. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor Deus deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos a da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. O que Deus falou aqui? Não era para comer, inclusive, só de uma árvore, porque certamente morrerá. Pois foi bem dessa árvore que ela foi e comeu. E bem dessa árvore que ela foi e contaminou seu companheiro. Bem dessa árvore. Meu Deus, que versículo, gente do céu. Olha só. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim, ele colocou no jardim. E o Senhor Deus deu ao homem uma seguinte ordem, uma só. Você pode comer das frutas de qualquer árvore. De qualquer árvore eles podiam comer. Menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma da fruta dessa árvore. Pois no dia em que comer, certamente morrerá. Pois foi bem a árvore proibida. Foi bem do fruto daquela árvore proibida que eles foram comer. Eles desobedeceram a Deus. Eles desobedeceram. E bem daquela árvore que ela foi comer, ela foi e contaminou seu companheiro. Isso daí é um alerta para nós. É um alerta mais uma vez. O que estamos comendo? Do que estamos nos saciando? Do que? Será que nós estamos comendo dessa árvore aí do mal?
E será que ainda estamos contaminando o nosso irmão com essa árvore? E será que ainda estamos contaminando as pessoas da nossa casa com essa árvore do mal? Não, meus amados, não. Não. Nós temos que comer a fruta do bem, que é a fruta da palavra de Deus, é a Bíblia. A fruta que sai do altar de Deus, quando o pastor estiver pregando, palestrando aqui. Comer daquela fruta, entender e levar aquilo para casa, levar como ensinamento. Oh, meu Deus querido, meu Rei eterno, agradeço, Pai, por toda a palavra tua que sai aqui do altar, Pai. Toda a palavra, Pai querido. Os filhos do profeta estavam com Eliseu, e um deles foi apanhar uma comida venenosa. Isso às vezes pode acontecer com o nosso discípulo. Isso pode acontecer com os nossos discípulos. Ele está aqui com nós, ele está junto com nós. Mas, de repente, por ouvir a voz de Satanás, resolver comer algum fruto proibido aí fora e cair. É aí onde Deus vai nos usar, para ir atrás dele. Atrás daquela discípula, atrás daquele discípulo. Orar bastante e jejuar. Para tirar ele daquele mundo enganoso. Que não mata a fome não, só engana. É o mundo da enganação, o mundo da perdição. A fome de comida, mas também a fome de educação, respeito, amor ao próximo. Tem muitos que estão com fome de uma palavra de ânimo, um abraço. A panela, gente, a panela significa a igreja. A panela significa a igreja. Você vê o título, a morte na panela. E às vezes a morte naquela panela. A igreja somos nós. Cada um de vocês que estão sentados aí é uma igreja. Cada um. E às vezes um está morto espiritualmente. Está ali, mas não sabe para quê. E é bem com você que Deus está falando hoje. Mas tem lá no finalzinho. Eu vou voltar lá na Segunda Reis, porque tem o finalzinho lá que eu quero que vocês prestem atenção. Nesse finalzinho, Segunda Reis 4. Agora o 41. Então, Segunda Reis 4, eu vou focar no versículo 41. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido. Às vezes, se for lançada aqui com alguma outra tradução, não tem problema, porque essa aqui é da linguagem de hoje, mas ela quer dizer a mesma coisa. O cozido que estava na panela já podia ser servido. Aqui a gente vê que Eliseu pegou um pouco de farinha e jogou na panela. Ele pegou um pouco de farinha e jogou na panela. A panela representa a igreja, como eu falei. Nós. O trigo, a farinha que foi derramada lá, representa o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Às vezes meio com o coração triste, às vezes entristecido. Às vezes tem uma tradução diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Ó. Ele, porém, disse: trazer farinha, e deitou-a na panela, e disse: tirai para os homens a fim de que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Por quê? Porque a farinha representa Senhor Jesus. Senhor Jesus é a farinha que foi morta nesse mundo. Para entender isso, meus amados, nós vamos lá para João para entender isso. Como que ele é a farinha? Ele é o grão de trigo. E o trigo o que é? Uma farinha. Nós vamos lá para João. João 12, 24. João 12, 24. Eu,
afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo que não for jogado na terra e não morrer, ele continuar apenas a ser um grão de trigo. Mas se morrer, dará muito trigo. O grão desse trigo era o Senhor Jesus. Senhor Jesus, a hora que estava a caminho da cruz, sendo ali judiado, sendo ali surrado, sendo maltratado por nós, ele foi esse grão de trigo. E a partir do momento que ele morreu, ele produziu muitos outros grãos de trigo, que somos nós que estamos aqui hoje. Então, que nós seja essa farinha, que nós aprenda a dar bons frutos para as pessoas que precisarem de nós. Porque aqui está escrito em João 12, 24. Aqui está escrito: mas se morrer, dá muito trigo. Ou morrer é morrer para esse mundo. Nós temos que morrer para esse mundo que nos maltrata. Nós temos que morrer para esse mundo que nos oferece coisas enganosas. Nós temos que morrer para as coisas da carne. Nós temos que morrer para os olhos que enxergam os outros com olhos do mal. Nós temos que morrer com a nossa boca que fala mal do nosso irmão. Nós temos que morrer para esse mundo como Deus morreu, como nosso Senhor Jesus Cristo morreu. Vamos ler Oséias agora, gente. Oséias 14, 7. Mais uma vez viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como trigo, darão frutos como a parreira e serão famosos como o vinho do Líbano. É isso que o Senhor Jesus quer fazer. Ele quer que nós peçamos a proteção dele, para a gente andar sobre a proteção desse trigo, dessa farinha, para nós andar sobre a proteção dele. Isso que Deus quer, nos abençoar. Que nós peça para Ele, como está ali em Oséias. Como está ali em Oséias 14, 7. Vamos pedir a proteção de Deus. Vamos pedir a proteção desse Pai. Porque aqui está escrito: eles crescerão como trigo, darão frutos como a parreira e serão famosos como o vinho do Líbano. Olha só, nós vamos dar frutos igual as parreiras, gente do céu. Meu Deus, olha só. Tem outra passagem aqui também. Vamos voltar lá para João. Agora João 10 e 10. Vamos voltar lá para João. Hoje nós vamos passear na Bíblia. João 10, 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundância. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E onde ele atua? Na mente. Ele atua na mente. Ele atua na mente, ele atua na família. Ele dirige a mente da pessoa, assim que a pessoa abre brecha para uma mágoa, colocando na mente daquela pessoa ódio, mágoa, tristeza, orgulho, soberba. Assim que Satanás quer dirigir. Ele é o ladrão que veio para roubar as almas que são de Deus. O ladrão que veio para roubar. Mas Deus veio para dar vida, e vida em abundância, vida eterna. Deus veio para dar vida. Meus querido Deus, Pai eterno, misericordioso Deus, dirige esse culto, Pai. Se você um dia foi buscar no mundo, foi buscar em lugar errado, foi buscar onde não devia, foi buscar num bar, assim foi buscar numa benzedeira. Se você foi buscar em lugar errado, meu amado, vem aqui à frente. Ou mesmo você não foi buscar em lugar errado, mas está aqui na igreja, está aqui com o coração triste, está aqui com o coração em pedaços. Veio mágoa no teu coração, veio tristeza. Se você, por um acaso, ouviu alguma palavra que saiu aqui do altar de Deus, alguma palavra distorcida,
Porque Satanás faz isso acontecer. Palavras de torcida, para te tirar da casa de Deus. E você quase saiu. Venham aqui na frente. Venham aqui na frente todos que têm fome desse Deus. Todos que querem se alimentar com essa farinha. Venham aqui na frente para nós adorar esse Deus.